Desde 1930, com a Revolução Industrial no Brasil, as mulheres estão no mercado de trabalho. Mas mais de 90 anos depois, a discriminação da maternidade no ambiente laboral e a luta por proteção trabalhista continuam. No artigo 5º de hoje, vamos traçar um panorama de como a legislação brasileira avançou para assegurar os direitos maternos no mercado de trabalho. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E para falar desse tema tão importante, eu estou aqui com Cíntia Fernandes, advogada especialista em Direito do Trabalho, e com Leandro Madureira, advogado especialista em Direito Previdenciário. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Cíntia, 90 anos depois da entrada das mulheres no mercado de trabalho, em relação à maternidade, que tipo de discriminação elas mais enfrentam? Bom, é importante destacar que são décadas na luta pela valorização da mulher no ambiente de trabalho em todos os seus aspectos. E embora se tenha avançado bastante com direitos importantes conquistados até o momento, ainda há desafios grandes de serem superados. E um deles está diretamente relacionado a esse momento, que é a maternidade. Então, encontramos, sim, no momento presente, várias situações em que a mulher é discriminada por conta desse momento que ela se encontra no período gestacional. E essa discriminação, ela acontece de várias formas, ela se materializa de variadas formas, como, por exemplo, o próprio estigma de que a mulher, a partir do momento da gestação e da maternidade, vai produzir menos, acaba sendo um estigma muito equivocado, porque, na verdade, a mulher, a partir desse momento, ela tem ainda mais vontade de trabalhar por conta ali da dependência dos seus filhos. Temos também a questão relacionada à ascensão profissional. A partir do momento que a mulher, ela engravida, tem essa repercussão também no ambiente de trabalho, no sentido de obstar a ascensão dessa profissional, da substituição da vaga anteriormente ocupada, quando acontece o retorno da licença maternidade, além do próprio assédio moral que a mulher encontra nessa fase. Então, de fato, embora deveríamos estar no momento mais avançado, ainda se encontra atualmente muita discriminação e estigma relacionado à maternidade e o momento gestacional da mulher. Ainda falta muito avanço, né? Agora, em relação aos direitos previdenciários, doutor Leandro, o que é dado em garantia para mães trabalhadoras, gestantes? Bom, o direito previdenciário das mulheres, ele ocorre sobretudo a partir da Revolução Industrial, mas ele se consolida com a Constituição Federal de 1988, que é de fato quando o Estado do Bem-Estar Social elenca a maternidade e a infância como direitos sociais que devem ser garantidos pelo Estado. Então, a partir desse momento em que a Constituição Federal solidifica o direito da mulher ter a sua maternidade atendida pelo Estado, é que a gente começa a ter uma estruturação mais adequada para essa proteção. Então, hoje nós temos, sim, o direito à licença maternidade. Esse direito é garantido às mulheres que são gestantes e também às mães adotantes, mas nós temos diversas controvérsias sobre a implementação desse direito. Então, de fato, a gente tem uma evolução da proteção à maternidade, a Constituição Federal prevê expressamente essa proteção, mas a implementação efetiva desse direito ainda é um desafio. Desafio também na área trabalhista para as gestantes ou elas têm garantido os direitos ali pela legislação trabalhista, têm garantido estabilidade, doutora Cíntia? Sim, são muitos desafios ainda que precisamos ultrapassar, mas existem muitos direitos que já foram conquistados ao longo dessas décadas. E entre eles a estabilidade provisória, que é um direito muito importante conquistado pela mulher. E esse direito, ele se inicia a partir da concepção e vai até 5 meses após o parto. Durante esse período da estabilidade provisória, a empregada gestante, ela não pode ser dispensada sem justa causa. Então, é um direito muito importante justamente por conta das questões relacionadas à discriminação e tem uma proteção em relação a esse aspecto. Outros direitos também relacionados à gestante é a própria licença maternidade, como bem destacado pelo doutor Leandro, o salário maternidade, o direito a não estar em ambiente insalubre. Então, é um direito muito importante que foi conquistado e recentemente com uma decisão do Supremo Tribunal Federal e além da adequação do local de trabalho também apropriado para aquela gestante. Então, são muitos direitos já sacramentados e outros em vias de serem conquistados.
E o que pode acontecer se a mulher for demitida durante a gestação? Se ela for dispensada durante esse período de gestação e não for uma das hipóteses em que é possível essa dispensa, que seria a dispensa por justa causa, ela tem direito de ser reintegrada ao trabalho novamente. Porque a estabilidade é justamente essa concessão desse direito, ou seja, ela não pode ser dispensada durante esse período sem uma falta grave que tenha sido cometida ou uma justa causa. Se ela é dispensada, sem essas hipóteses previstas em lei, tem o direito de retornar a trabalhar. Se ela tentar isso de forma administrativamente e não conseguir o sucesso, tem a via judicial que ela pode requerer o direito de retorno ao trabalho. E do ponto de vista do direito previdenciário, caso a mulher seja demitida aí durante a gravidez ou após, está ali ainda amamentando, quais são os direitos, doutor Leandro? Bom, a mulher que eventualmente tenha sido demitida após a maternidade e que ela ainda esteja acobertada por essa estabilidade provisória, ela deveria ingressar com uma ação trabalhista objetivando a sua reintegração. Mas vamos supor que isso não seja conseguido ou que ela eventualmente precise cuidar da criança, cuidar da família naquele período. Se ela for uma segurada empregada, ou seja, se ela for aquilo que nós chamamos de ter carteira assinada, ela poderá usufruir da licença maternidade sem qualquer problema. Tá? Ainda que ela tenha sido demitida, ela pode usufruir da licença maternidade. Se ela ainda estiver no gozo do período de carência, ou seja, ela já cumpriu os requisitos para poder usufruir da licença maternidade, ainda que ela tenha sido demitida, ela ainda está cobertada, ela ainda faz parte do seguro social garantido pelo INSS, ela também faz jus a usufruir da licença maternidade. Então, vai depender da situação de fato. Ainda que ela tenha sido demitida, ela pode sim usufruir da licença maternidade, a não ser que ela eventualmente não faça jus ou ela não esteja incluída dentro do período de graça, dentro do período em que ela ainda é considerada segurada. Aí, nessa hipótese, ela não teria direito. Isso seria que período? Vai depender de cada caso, tá? O período de graça para seguradas empregadas, ele vai acontecer no curso do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho estando vigente, ela tem ali não apenas a estabilidade garantida, como também o usufruto da licença maternidade. Se por um acaso ela engravidar em até 12 meses após o fim do contrato de trabalho, ela também está acobertada pelo período de graça para poder usufruir do benefício. E, eventualmente, esse período de graça ele pode ser estendido a depender de quantos anos de contribuição essa segurada possua antes de ser demitida, antes de realmente deixar de contribuir para o INSS. Se ela eventualmente não estiver acobertada pelo período de graça, ela já deixou de ser segurada e ela engravidar, ela, se for contribuinte individual após esse período de seguro, ela também pode usufruir do benefício. Então vai depender muito mais da situação concreta para que a gente consiga evidenciar o direito. Mas, a priori, é um direito que é consolidado na maioria dos casos. E é bom a gente deixar bem claro, porque muita gente nem sabe, né? Exatamente. E nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. Qual o papel do empregador na garantia e promoção dos direitos à maternidade? Doutora Cíntia, qual o papel do empregador? O empregador ele tem uma importância muito relevante nesse papel. Parece ser trivial, mas uma das importâncias mais relevantes é a questão do cumprimento da própria legislação trabalhista. Então, eu falo que parece trivial porque é o que se tem. Se tem uma legislação é para ser cumprida, mas o que a gente vê atualmente é o descumprimento de direitos básicos relacionados à maternidade. Então, um dos papéis importantes do empregador é justamente cumprir a legislação, os direitos que se tem relacionados à mulher. Outro papel relevante é justamente a inclusão. O papel do empregador é fundamental para que esses estigmas relacionados à maternidade, eles caiam por terra e não persistam, porque muitas vezes a iniciativa para esses estigmas é do próprio empregador, que traz essa repercussão de que o trabalho da mulher gestante ou da mãe vai ter uma produtividade menor. Então, essa questão dos estigmas, da inclusão no ambiente de trabalho, ela, patrocinada pelo empregador, sem sombra de dúvida, traz um ambiente de trabalho com bem-estar e com igualdade de direitos
relacionados à mulher gestante também. E quem é que paga o salário maternidade dessa mulher enquanto ela está afastada durante a licença? Ou se, por exemplo, ela entra de atestado ali, mais de 15 dias? Bom, o salário maternidade ele é pago a priori pelo empregador. Na verdade, vai depender de qual que é a modalidade de segurada que essa mulher, que essa segurada, obviamente, tem com o INSS. Se ela for uma segurada empregada, o responsável pelo pagamento do salário maternidade é o empregador e ele pagará exatamente o valor da remuneração que essa segurada recebe em atividade. Agora, se essa segurada não for empregada, ela é uma contribuinte individual, uma autônoma, uma segurada facultativa, enfim, aí a gente vai fazer o cálculo baseado no montante contributivo que essa pessoa fez ao longo da sua história de vida, da sua história laboral. De toda maneira, o empregador ele não vai ficar no prejuízo, né? Ele obviamente consegue fazer a compensação previdenciária dos valores que ele verteu a título de salário maternidade em relação às contribuições que devem incidir sobre a folha de salários. Então há essa compensação entre a empresa e entre o INSS, mas quem é o responsável direto pela manutenção dessa remuneração é o empregador. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Qual o processo para solicitar o salário maternidade? Doutor Leandro. Bom, o processo para solicitar o salário maternidade depende também de qual que é a vinculação dessa segurada. Se ela for uma segurada empregada, ela vai apresentar o atestado médico, evidenciando, né, não apenas que ela está gestante, mas como ela também esteve ali em trabalho de parto, né, que a criança nasceu. Então ela vai apresentar o atestado médico, a certidão de nascimento, o empregador vai tomar ciência disso e a partir daquele momento ela pode usufruir desse período. Claro que pode acontecer dela solicitar a licença maternidade em um período anterior ao parto. Vai depender da opção que a mulher fizer e vai depender também de qual que é a circunstância da gestação. Se é uma gestação de maior risco, se é uma gestação de menor risco. Se essa segurada não for uma segurada empregada, ela deve fazer a solicitação no INSS. Então, essa solicitação pode ser feita de maneira virtualizada, através do site do INSS. Ela pode obter informações também na agência ou pelo número 135 para conseguir ter acesso a esse benefício. Mas para seguradas empregadas, aí isso é feito diretamente com o empregador dentro da própria empresa mesmo. A gente vai voltar rapidinho. Vamos a um intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, falando hoje sobre como a legislação vigente no país garante os direitos maternos às trabalhadoras brasileiras e combate a discriminação à maternidade no ambiente de trabalho. E sobre esse tema eu continuo conversando com Leandro Madureira, advogado especialista em direito previdenciário, e com Cíntia Fernandes, advogada especialista em direito do trabalho. E nós vamos ver agora uma reportagem exibida aqui na Rádio TV Justiça sobre decisão do STF que garantiu a licença maternidade para a gestante contratada por prazo determinado. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso em que o estado de Santa Catarina questiona a decisão do Tribunal de Justiça local. O TJ catarinense garantiu a uma professora contratada pelo estado por prazo determinado o direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O Estado alegou que esse tipo de contrato não prevê tais benefícios. O processo tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vale para todos os casos do tipo no país. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux. Ele lembrou pesquisas feitas em outros países sobre garantias às gestantes e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, decidiu que o benefício da licença maternidade a essas gestantes contratadas, ainda que de forma temporária, é uma exigência da Constituição à luz do princípio da isonomia. Deveras há de se aplicar à discussão o princípio da igualdade, pois que, demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando o princípio da isonomia, não há de se falar em diferenciação entre modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes
e as demais. Assim, votou no sentido de que a trabalhadora gestante tem o direito de licença maternidade e a estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico ou administrativo do contrato. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator com a seguinte tese de repercussão geral. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Doutora Cíntia, essa é uma decisão importante, não é mesmo? De suma importância também essa decisão. O Supremo Tribunal Federal, ele consolida aquilo que já havia sido sinalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, mediante uma súmula, inclusive, que é a súmula 244 do TST. E essa discussão, ela decorre porque o contrato por prazo determinado, ele tem a prerrogativa do empregado ter ciência quando esse contrato ele vai finalizar. Então, ele entra na relação de trabalho já sabendo quando termina. E isso evita aquele efeito surpresa próprio do contrato por prazo indeterminado. E uma das justificativas, inclusive, da multa de 40% sobre o FGTS, por exemplo, no contrato por prazo indeterminado, é que muitas vezes o empregado é dispensado de forma abrupta, sem saber que aquilo iria acontecer. No contrato por prazo determinado, isso não acontece em relação à multa de 40%, por exemplo, porque, segundo a legislação e a doutrina, nesse contrato ele tem a ciência que vai terminar e tem a possibilidade de se programar. E justamente com base nessa premissa é que havia sido vedado por um tempo o direito de licença maternidade e da própria estabilidade provisória à gestante que ficasse grávida durante esse período do contrato por prazo determinado e também em relação à questão do aviso prévio. E o TST, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e da valorização da vida que sobrepõe qualquer outro interesse, consolidou esse entendimento do direito à licença maternidade e também à estabilidade provisória, também à gestante que se encontra contratada por contrato por prazo determinado. E o Supremo Tribunal Federal recentemente chancelou essa decisão do TST mediante análise da discussão constitucional da matéria, sacramentando a discussão de que realmente a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória e licença, os direitos da maternidade, mesmo estando no contrato por prazo determinado. Agora, doutor Leandro, o STF também declarou a inconstitucionalidade da norma que exigia carência de 10 meses de contribuição para a concessão do salário maternidade para trabalhadoras autônomas, rurais e contribuintes facultativas. Como é que o senhor vê essa decisão também, um avanço? Com certeza. A legislação, na verdade, ela prevê que para a segurada empregada, para a segurada doméstica, não há que se falar em carência, ou seja, não há que se falar em contribuição prévia para que essa pessoa faça jus a essa licença maternidade. Então, estando ali no curso do contrato de trabalho dessas seguradas, essa pessoa, ainda que tenha um único mês de trabalho, se ficar grávida, ela tem não apenas o direito à licença, como também a estabilidade. Já no que se refere às seguradas facultativas, às seguradas especiais e às contribuintes individuais, a legislação prevê ainda, na verdade, que é necessário ter pelo menos 10 contribuições mensais antes do evento para que ela possa usufruir dessa licença. E aí o Supremo falou, não é necessário, entende-se que essa exigência da lei seria uma exigência anti-isonômica. É importante a gente lembrar que quando a legislação protege a maternidade, ela não protege somente a maternidade e o direito da mulher, ela protege também o direito da infância. E falando em direito das crianças, estar ali naquele momento inicial com pais e mães é muito importante, né? Uma decisão recente também, o STF considerou que a mãe não gestante em união estável ou homoafetiva também tem direito à licença maternidade, não é mesmo? Exatamente. A gente teve uma decisão, que é uma decisão sui generis, uma decisão bastante avançada, em que o Supremo reconheceu o direito à licença maternidade não apenas para a mãe gestante,
como para a mãe que, em uma união homoafetiva, uma união entre pessoas do mesmo gênero, a mãe que não é gestante também possa usufruir desse licenciamento. Mas com relação a essa decisão, a gente precisa também ter um olhar crítico sobre essa decisão. E esse olhar crítico é muito mais no sentido de que a configuração familiar de pessoas do mesmo gênero ou de pessoas que são transgêneros, por exemplo, ela deve ser olhada de uma maneira diferenciada para que não se crie situações anti-isonômicas. Então, a despeito do Supremo ter sido bastante garantista no reconhecimento da dupla licença maternidade, é importante que esse olhar do Supremo não recaia numa perspectiva heteronormativa. Então, que o Supremo consiga fazer um julgamento sobre uma análise de gênero também, compreendendo que as famílias têm múltiplas relações e que essas famílias têm também maneiras distintas daquilo que a heteronormatividade nos impõe. Então, quando o Supremo avança nesse duplo reconhecimento, ele também precisa olhar para as outras circunstâncias que surgirão, como é o caso, por exemplo, das mulheres trans e dos homens trans que eventualmente venham a exercer a paternidade ou a maternidade. E vamos à última pergunta de telespectador. Vamos conferir. Existem medidas legais para proteger mulheres grávidas em trabalho de risco? Doutora Cíntia, a senhora já falou aqui um pouquinho dessa questão do trabalho insalubre. E o Supremo, ele validou o dispositivo da reforma trabalhista que permitia o trabalho nessas condições, não é mesmo? A reforma trabalhista, ela acabou suprimindo esse direito que já havia sido sedimentado, que é o direito da empregada gestante não estar exposta à insalubridade. Então, já havia sido consolidado isso. E a reforma trabalhista, por meio de um retrocesso social, ou seja, ela dá um passo atrás, porque já havia uma conquista nesse sentido, ela traz uma condição, que seria o atestado médico, a apresentação de um atestado médico e somente em situações de insalubridade máxima. Imagina a situação. Então, somente nessas condições, a empregada que encontrasse gestante poderia ser afastada daquele ambiente. Supremo Tribunal Federal, a discussão foi submetida ao Supremo e ele julgou inconstitucional esse dispositivo da reforma trabalhista, tirando, desconstituindo essa condição, de modo que hoje a empregada gestante tem direito de não estar naquele ambiente de trabalho que seja insalubre ou em qualquer grau, sem perder os seus direitos, ou seja, com os seus direitos garantidos. E na prática, como é que fica? A mulher é afastada daquele trabalho ali, mas ela é colocada em outra função na empresa, ou se não tiver uma função que ela possa ocupar, ela tem que ficar à disposição recebendo? Exatamente. Então, a empresa, se ela tiver condições de fazer o remanejamento dessa mulher, colocar em um local não insalubre, ótimo, a empregada continua no ambiente de trabalho, mas não insalubre, trabalhando. Se não tiver nenhuma condição, todas as atividades da empresa sejam por natureza insalubres, nesse caso é o direito do afastamento. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa, mas eu quero só reforçar. A gente já falou um pouquinho aqui, mães adotantes, pais adotantes têm os mesmos direitos previdenciários do que mães e pais biológicos, né, doutor Leandro? Exatamente, sem qualquer tipo de distinção. A gente tem, inclusive, direito à licença maternidade para aquelas pessoas, para aquelas mães que eventualmente tenham sofrido o infortúnio de que a criança não tenha sobrevivido, né? Então, se eu tenho uma circunstância de um nascimento em que a criança é considerada natimorta e essa gestação ela era de 23 semanas para mais, a mãe tem direito sim a receber a licença maternidade por todo o período. Bom, e rapidamente, quais são os desafios na área do trabalho para as mães, doutora Cíntia? Bom, um dos principais desafios, de fato, é a questão da discriminação da mulher. Então, o que nós temos hoje são vários direitos conquistados, mas que muitos empregadores usam esses direitos conquistados justamente para trazer esses estigmas, né? Então, se a mulher ela tem o direito de licença, estabilidade, nós vemos que, às vezes, não há contratação da mulher por conta disso. Então, para mim, entendo que um dos principais desafios a serem superados é justamente a discriminação da mulher por conta desse período. E no campo previdenciário, doutor Leandro? Olha, no campo previdenciário, eu acho que os desafios se referem não apenas ao direito à licença maternidade, mas, sobretudo, à manutenção
da contribuição das trabalhadoras, né? A reforma trabalhista, como a doutora Cíntia mencionou, trouxe um retrocesso muito significativo nas relações de trabalho como um todo, e essas modificações, como o trabalho intermitente, os trabalhos foram de alguma maneira precarizados, e isso dificulta a manutenção das contribuições previdenciárias dessas seguradas. Então a gente vivencia e vivenciará ainda mais diversas lacunas previdenciárias que realmente dificultarão o acesso ao benefício previdenciário. Então, acho que esse é o principal desafio, não apenas para aquelas pessoas que exerçam uma atividade autônoma, uma atividade como MEI ou como contribuinte individual, de manterem as contribuições previdenciárias, mas inclusive para aquelas seguradas que tenham contratos de trabalho esporádicos, né? É importante que a gente consiga garantir a proteção social dessas trabalhadoras também. E assim, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Cíntia, doutor Leandro, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau.